Queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos lá, ensino médio. Essa é a aula 35 e nós vamos falar sobre a arte da fotografia. Quando a fotografia foi inventada, lá em meados do século XIX, muitos afirmavam que ela não passava de uma imagem impessoal realizada por uma máquina, muito inferior ao que era a pintura que retratava a imagem. No entanto, não demorou para ela ser disseminada, e a percepção de que a imagem fotográfica é, afinal, fruto daquele que manipula a câmera, ou seja, do fotógrafo, do artista que está ali clicando, foi o que aproximou o conceito da fotografia para ser uma obra artística. A fotografia só foi possível graças à descoberta de substâncias fotossensíveis, que eram substâncias químicas sensíveis à luz. No início do século XIX, os cientistas perceberam que alguns tecidos desbotavam se eles fossem deixados muito tempo no sol. E algumas substâncias, como a prata, por exemplo, elas escureciam quando expostas. Esses materiais fotossensíveis foram associados ao uso de um objeto que os artistas já utilizavam há muito tempo, a chamada câmara escura. A câmara escura nada mais é do que uma caixa revestida ou pintada de preto por dentro, com um pequeno orifício, e é por ele que a luz de um objeto luminoso qualquer ou iluminado entra e projeta na parede essa imagem invertida, de uma forma bidimensional e super realista. Os artistas usavam as projeções de imagens feitas com a câmera escura como base para a execução de desenhos e pinturas desde o tempo da Grécia Antiga. Vários pesquisadores desenvolveram métodos para fixar imagens por meio de processo químico, e a invenção do papel fotográfico permitiu a reprodução de várias cópias de uma única imagem. Para tirar boas fotografias, é preciso saber manipular uma câmera, é preciso conhecer o funcionamento de lentes e prestar muita atenção à luz e ter uma sensibilidade, uma certa ousadia para fazer experiências. Com as câmeras digitais, geramos informação visual em forma de bytes, que são gravadas diretamente na memória dos aparelhos. Hoje em dia é muito fácil ter uma câmera fotográfica, né, gente? E ela é como se fosse um computador, com botões e funções automáticas, mas continua consistindo basicamente em um jogo de lentes que servem para focalizar, aproximar ou mesmo deformar a imagem, e um fotômetro que mede a luz da cena a ser fotografada. Com essa informação do fotômetro, podemos ajustar o tamanho e a velocidade da abertura do diafragma, que é o pequeno orifício que controla a quantidade de luz que entra na máquina. Na maioria das câmeras, todos esses controles são automáticos. Eles fazem uma leitura da imagem total e ajustam a luz automaticamente. Como são dotadas de um fotômetro muito sensível, elas podem captar qualquer variação de luz, até mesmo aquelas que nós nem percebemos a olho nu. No visor da câmera, nós fazemos um recorte da realidade que nos cerca, e esse recorte é chamado de enquadramento. Nesse momento, é fundamental se atentar para como o assunto principal está ocupando o quadro. Então, foco é a aproximação e o enquadramento é a parte da foto que você quer que apareça. É muito difícil separar fotógrafos profissionais de amadores, e mais difícil ainda dizer, entre tantas imagens produzidas atualmente, o que é arte e o que não é. Conhecer o equipamento não é suficiente para produzir fotografias artísticas, e fotografias artísticas que sejam relevantes, pois há outros desafios para se obter uma boa imagem, né, gente? Como revelar em uma imagem estática a personalidade de uma pessoa? Como registrar em uma única fotografia a grandiosidade de uma paisagem, de uma montanha ou de um abismo? Como acertar o momento exato para a foto perfeita? Por isso que é necessário muita sensibilidade, gente, porque a gente precisa estar atento a todas essas coisas para produzir uma obra artística, uma fotografia artística. Mas teve um momento que esse enquadramento e essa obra artística foi pensada por inteiro, como uma dramaturgia mesmo, feita por fotos. Elas foram as fotonovelas.
Muito comuns a partir da década de 50, as fotonovelas, elas eram histórias contadas a partir da linguagem escrita através de fotografias. E sua narrativa se desenvolve a partir de cenas fotografadas em quadros, e os diálogos dos personagens e o enredo eram expressos por meio de balões de comunicação e caixa de texto, fazendo às vezes do narrador. Assim como as histórias em quadrinho. Aqui no Brasil, entre as décadas de 50 e 70, o surgimento da fotonovela se deu em grande parte às radionovelas vinculadas, principalmente pela Rádio Nacional dos anos 40 e 60, que faziam muito sucesso. Ambos fenômenos de audiência e tiveram a linguagem cinematográfica como inspiração. A radionovela é um gênero narrativo que une a dramatização do gênero literário novela com o rádio. Com suas boas histórias, excelente enredo e ótimos efeitos sonoros, estimulava a imaginação dos ouvintes. O início da rádio no Brasil foi lento devido ao alto custo dos aparelhos e à falta de transmissoras. Antes do surgimento das radionovelas, eram apresentados os radioteatros ou radiatros, que consistiam em peças de teatro adaptadas para o rádio, com narração e efeitos sonoros. Toma! Ordinário! Marche! A sobreposição, ou seja, a montagem e a colagem dessas fotos, era um recurso muito utilizado para viabilizar a produção desse tipo de publicação, com o objetivo de diminuir custos com elenco, com tempo. Por isso era perceptível a nítida interferência sobre o próprio fotograma. Hoje em dia, gente, a fotografia digital, ela possibilitou a manipulação da imagem, de modo que cores e dimensões agora podem ser alteradas, criando retratos sutilmente estranhos. Tem uma série de filtros, uma série de equipamentos, de suporte. Outra tendência também é a fotografia conceitual, em que os modelos, dirigidos pelos artistas fotógrafos, constroem cenas e emoções para serem retratadas. Nos anos 90, Jeff Wall começa a produzir fotomontagens, como essa obra Insônia, de 1994, uma transparência em caixa de luz. Na obra, o artista produz um brilho extraordinário na transparência em contraluz, parecendo refletir uma cena claustrofóbica. Um homem no chão não está desperto, mas no entanto parece dominado por alguma ansiedade interna, ou algum tipo de depressão ou exaustão, alheio ao ambiente à sua volta. Existem ainda outros tipos de especialistas em fotografia, como os que fazem foto aérea, que tem que lidar com equipamentos de muita precisão, ou aqueles que trabalham com restauração e preservação de fotografias antigas, que tem que conhecer muito bem a química e se interessar por história, lógico. O fotógrafo de moda, que tem que saber se relacionar com as pessoas e gostar desse mundo glamuroso, cheio dos modelos, dos estilistas. E isso sem falar no tradicional fotógrafo de festa, que persiste na nossa sociedade, registrando casamento, festa de aniversário, batizado e outras ocasiões especiais. Representar uma foto sempre foi um desafio para artistas, porque não há como captar toda a sua complexidade, entende? Os artistas, eles registram a sua visão e as construções de como elas se relacionam, mas sempre de forma fragmentada, ou seja, é só um pedacinho da realidade. Posso dar exemplo também das fotos que a gente posta na rede social. A maioria das pessoas às vezes mostram só o que elas gostariam de ser e nem sempre são, ou mostram a realidade mesmo, para deixar isso tudo aberto. É bacana ter foto pra gente lembrar daquele momento que a gente foi feliz, né? A gente poder relembrar desse momento feliz no futuro. Mas será que a vida precisa ser registrada o tempo todo? Ser mostrada o tempo todo? Todo instante, gente? Então vamos experimentar abrir as nossas câmeras para outras possibilidades. Que tal um exercício prático com a sua câmera no celular? Então é isso, aguardo ansiosamente as fotos de vocês, tá bom? Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau!